O tema escolhido para hoje foi o maior mandamento e a alteridade. Então nós vamos trabalhar durante esse tema, durante toda a palestra. Então vamos lá. Então, o que é alteridade? Acho que muitas pessoas já conhecem a alteridade, inclusive consta no dicionário. Aí eu busquei no dicionário Hawais da língua portuguesa. Alteridade é natureza ou condição do que é outro, do que é distinto. Então nós estamos falando do outro. No Wikipédia, na internet, ele define a alteridade como ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar. Então nós vamos ver no outro algo que não conseguiríamos nem imaginar. Vamos ver com o olhar da outra pessoa. Então os valores propostos pela atitude autoritária são aceitar e aprender com os que são diferentes e pensam diferentes de nós. E nós sabemos que muitos de nós, cada um de nós, somos um ser, um diferente do outro, que nós temos muito a aprender um com o outro. Tem uma frase de Allan Kardec: trabalho, solidariedade e tolerância. Era um lema que Allan Kardec costumava utilizar muito. Então tem uma palavra bem interessante: tolerância, solidariedade, trabalho. Uma constante que Allan Kardec vinha realizando durante toda a sua vida. Então foi um grande exemplo para nós, não só do ponto de vista intelectual, mas do ponto de vista humanitário também. Pontos de vista. Então aqui nós estamos vendo um ponto de vista com uma casa e uma piscina muito bonita, né? Mas este é um ponto de vista. Se nós olharmos por um outro ponto de vista, ele é uma pequena piscininha com uma casa no fundo. Então nós estamos vendo aqui outro ponto de vista. Então, de acordo com o ponto de vista que nós olhamos, vamos ver coisas diferentes. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Thomas Campbell. Então aqui temos duas pessoas, um falando que aquele número é o 9 e outro falando que o número é 6. Então, de acordo com o ponto de vista de cada um, os dois estão certos. Uma frase aqui de Leonardo Boff. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu achei bem interessante, porque quando nós olhamos através dos nossos olhos, nós estamos olhando com o nosso ponto de vista. Se nós buscarmos outras pessoas ao lado, eles vão ter cada um o seu ponto de vista. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Então isso é o que vamos falar sobre alteridade. O mandamento maior. Qual é o maior mandamento? Vocês sabem? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muito bem, isso mesmo. Então, esta passagem nós podemos encontrar em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Então, o doutor da lei, para testar Jesus, ele se levantou, então ele viu que Jesus estava passando, ele se levantou e já intimou Jesus. Mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Então, o mestre, Jesus, estava sendo indagado pelo doutor da lei, um fariseu. Então, realmente, esse fariseu estava testando Jesus. Como assim testando? Estava perguntando para Jesus, qual lei eu devo seguir para conseguir a vida eterna? Naquela época, estudava-se judaísmo. E na Torá, que é a base do judaísmo, que envolve o Pentateuco, que são os livros Deuteronômio, Levítico, Números, Gênesis e Êxodo, vamos encontrar ali 613 mandamentos. Então o doutor da lei estava perguntando para Jesus, qual a lei que eu devo seguir para conseguir a vida eterna? Foi um teste para Jesus. Mais para frente nós encontramos também que esses 613 mandamentos são resumidos em 10 mandamentos que estão no Êxodo,
capítulo 20. Então, Jesus respondeu: o que está escrito na lei? Como lês? Então, o doutor da lei responde: amareis ao Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e o vosso próximo como a vós mesmos. Então está aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? E aqui Jesus responde: respondestes muito bem, faça isso e viverás. Interessante essa conversa de Jesus com o fariseu, né? Que o fariseu faz uma pergunta, mas Jesus não responde a pergunta. Quem responde a pergunta que o fariseu fez foi o próprio fariseu. Está aqui. Então, tem a continuação. O fariseu, para se justificar, porque ele faz a pergunta e ele mesmo responde, ele quer testar Jesus de novo. Ele pergunta: quem é o meu próximo? Pronto, agora ficou complicado, né? Então, Jesus conta a parábola do bom samaritano. Acho que todos aqui já conhecem a parábola do bom samaritano, né? Aquela pessoa que estava caminhando, foi assaltado no caminho, vários ladrões tiraram sua roupa, surraram a pessoa ficou caída no meio do caminho, e depois passou um sacerdote, nada fez, passou longe. Passou um levita, que era ajudante do sacerdote, passou longe. Aí veio um samaritano, e esse samaritano cuidou desta pessoa que estava caída, tratou, levou para uma hospedaria, pagou a hospedagem e disse para o hospedeiro: se tiver algum gasto adicional, eu vou pagar quando eu voltar da viagem. Então, essa é a parábola resumida do bom samaritano. Então, aqui nós temos a imagem. E aí Jesus pergunta: qual destes três, qual deles, ou seja, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então Jesus faz a pergunta de volta para o fariseu, para o doutor da lei. Então o doutor da lei poderia responder o quê? Poderia responder: o próximo é o samaritano. Só que os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então como é que ele responde? O doutor da lei responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então, ele está explicando aí que o próximo é aquele que usa de misericórdia. Então, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o próximo é aquele que nós usamos de misericórdia. Então, seguindo aqui, vamos encontrar esta passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Na parábola do bom samaritano. E onde está escrito o mandamento maior? Nós vimos que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos encontrar em outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, segundo Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Só que naquela época de Jesus, os evangelhos ainda não tinham sido escritos. Da onde que o doutor da lei pegou esse ensinamento? Deuteronômio, lá do Velho Testamento, Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E o resto? E o próximo? Não está aqui? O próximo está aqui no Levítico. Capítulo 19, versículo 18. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o doutor da lei, que ele, como um doutor da lei, assim como os outros doutores, estudavam muito o Pentateuco judaico. Eles conheciam muito das leis, conheciam os 613 mandamentos. Por isso que constantemente eles estavam testando Jesus. Então, aqui está a fonte de pesquisa do doutor da lei. Deuteronômio e Levítico. Seguindo em frente aqui. Essa figura eu achei na internet, achei bem interessante.
ainda bem que o furo não é do nosso lado. Então tem um barco furado, 4 pessoas no barco, só que o furo está do outro lado do barco. E ele fala, ainda bem que o furo não é do nosso lado. E nós, qual é o tamanho do nosso barco? O nosso barco somos nós mesmos, nós e a nossa família, nós e os nossos amigos, nossos entes queridos. Até onde vai o tamanho do nosso barco, né? Então tem uma passagem aqui no livro Os Mensageiros. É um livro bem interessante. Os Mensageiros é o segundo livro da obra da Vida no Mundo Espiritual, ditada por André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Então vale a pena estudar as obras de André Luiz, porque as informações trazidas do mundo espiritual para nós estão sendo pesquisadas atualmente. Apenas a título de curiosidade, André Luiz foi apresentada para a medicina. Então uma revista médica de repercussão mundial lá da Europa recebeu a apresentação de André Luiz em agosto do ano passado. Então enviaram informação das obras de André Luiz em agosto do ano passado. Em dezembro do ano passado, este grupo de pesquisa aceitou André Luiz. E eles identificaram que existem muitas semelhanças nas teorias apresentadas por André Luiz e nas evidências científicas realizadas mais recentemente. Especificamente referente à glândula pineal. A glândula pineal é pesquisada no livro Missionários da Luz, e através desta obra eles conseguiram identificar muitas similaridades entre o que André Luiz trazia e o que as evidências científicas estão trazendo. Então estão unindo ciência e espiritualidade. Só que André Luiz, ele nos passou essa mensagem na década de 40. Somente 60 anos depois começaram a fazer o estudo da glândula pineal. Então aqui no livro Os Mensageiros, que é o segundo livro da obra, A Vida no Mundo Espiritual, temos aqui uma passagem de terríveis bombardeios na Europa. Então estava tendo bombardeios na Inglaterra, Holanda, Bélgica e França. Então foi na época da Segunda Guerra Mundial, na década de 40. Isto está descrito no livro Os Mensageiros. E ele diz também que havia grandes tempestades magnéticas. Como assim? Ele falava assim: os que não se encontram nas linhas de fogo permanecem nas linhas da palavra e do pensamento, comentando a situação. Então, aqueles que não estavam no campo de batalha estavam comentando a situação através da palavra e do pensamento. Então, vocês conhecem a figura desta hiena? Muito bem. Então, diz assim: espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e invigilantes. Então aqui está falando que espessas nuvens de pensamentos dos encarnados e invigilantes estavam multiplicando as tormentas destruidoras. Então, além daquela guerra que estava acontecendo no campo de batalha, existia também as emanações dos pensamentos das pessoas que estavam comentando a situação da guerra. E o pensamento e a palavra estava causando, junto com a guerra, estas grandes tempestades magnéticas. Então a energia estava muito negativa. Então quem não estava no campo de batalha estava comentando a situação. Então, será que a gente vê alguma similaridade quando a gente assiste algum programa desse, algum programa de notícias? Vê uma notícia ruim, é o que acontece. Um comenta para o outro e vai passando. Então está acontecendo exatamente a mesma coisa que era mencionada no livro, Os Mensageiros. E o interessante de tudo isso, que de vez em quando tem algumas boas notícias. No meio de muitas notícias ruins, tem algumas boas notícias. Existe até um programa, Boas Notícias, apresentado em um dos canais de TV, na Band News, só que ele acontece só de vez em quando.
Então a boa notícia é apresentada só raramente. Agora a notícia ruim o tempo todo. Então aqui nós vemos, através dessa mensagem de André Luiz, que as más notícias, quando comentadas, geram energias negativas e tempestades magnéticas quando tomam um vulto maior. E aqui, no livro Os Mensageiros, o instrutor Alfredo diz assim, que eles estão removendo pelo menos 50% dos desencarnados na guerra para os nossos núcleos americanos. Peraí, a guerra não estava acontecendo lá na Europa? Por que ele estava trazendo 50% aqui para as Américas? Essa foi uma das perguntas que um dos alunos que estava nessa excursão perguntou para Alfredo. Por que não deixar os desencarnados de lá da Europa, lá na Europa? Por que trazer para cá? É porque aí o instrutor Alfredo diz assim, se nós deixarmos esses desencarnados lá, eles vão criar uma energia tão negativa que vão gerar pestes e doenças de difícil solução. Então, por isso, eles tiveram que remover pelo menos 50% dos desencarnados aqui para as Américas. Interessante, né? Está vendo o tamanho do nosso barco, onde é que ele está? Vai começar a aumentar, né? Então, essa cena aqui, vocês podem ver no filme O Nosso Lar, né? Removendo os desencarnados da guerra. E aí o instrutor Aniceto, ele diz assim, o erro de uma nação influirá em todas. Então, se alguma nação errar, todas as outras do globo terrestre vão ser influenciadas. Assim como o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. Então, enquanto houver uma lágrima de sofrimento, os demais também vão sofrer junto. No livro Os Mensageiros, ainda ele traz algumas mensagens adicionais. A humanidade terrestre é uma família de Deus. Então, todos os habitantes da Terra são uma família de Deus, assim como bilhões de outras famílias planetárias, assim como os outros bilhões de mundos que nós ainda não conhecemos, mas sabemos que existem, também são filhos de Deus. Então nós estamos falando de uma família verdadeiramente universal. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço e suor e lágrimas. É da lei divina que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. Aqui está o maior mandamento, amar uns aos outros. Aqui está a atitude autoritária. Então, a importância de nós amarmos uns aos outros para que nós possamos harmonizar todo o planeta Terra e também auxiliar na harmonização do universo, como membros da família de Deus. Então existe na internet, no Face, eu tirei do Facebook essas figuras, né? Então existem organizações pedindo para que nós oremos pela paz. Aqui também da Seichonoye tem uma corrente de oração pela paz mundial. É importantíssimo que nós possamos fazer esta corrente de oração, porque quando fazemos uma oração, emitimos bons pensamentos, auxiliamos na limpeza da psicosfera da Terra, auxiliamos aqueles que estão precisando. Inclusive, comentou-se também que na época da Copa do Mundo, momentos antes de se cantar o hino nacional, o Brasil inteiro se uniu para desejar o bem para o país. E foi interessante a Copa do Mundo, que ela serviu para mostrar para o mundo os exemplos do Brasil, para exportar para os outros continentes e os outros países o que eles encontraram aqui no Brasil. Então nós estamos caminhando gradativamente para aquele Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então é muito interessante a questão de orarmos pela paz mundial. Mas aí temos um alerta aqui no livro, o Jesus no Lar.
Ele diz assim, no capítulo, o culto do cristão no lar, o culto cristão no lar. Fala que a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Ou seja, tudo que nós aprendemos no nosso lar, nós exportamos para o mundo. A paz no mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então nós oramos muito pela paz no mundo. Importantíssimo esse trabalho que fazemos em grupos maiores, mas em grupos menores. Podemos começar a trabalhar também dentro do lar. Por isso a importância do Evangelho no lar, no nosso dia a dia. Se nós não habitamos ou não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Então, como amar a Deus sobre todas as coisas se nós não amamos o nosso próximo? É da mesma forma nós tentarmos prejudicar um irmão nosso, sendo que esse irmão nosso também é filho de Deus. Nós não gostaríamos que alguém prejudicasse um ente querido nosso, que nós não iríamos gostar da outra pessoa que prejudicou. Da mesma forma, Deus não iria gostar também, ou não gosta, quando nós tentamos também prejudicar o nosso próximo. Mas Ele gostaria que nós amássemos o próximo como a nós mesmos. E vamos desenvolver um pouquinho mais esse tema. A inclusão social. Fala-se muito em inclusão social, que aqui o coitadinho do patinho, né, está separado. Então, a inclusão social é um conjunto de meios e ações que combatem a exclusão dos benefícios da vida em sociedade. Então, isso envolve os vários preconceitos de classe social, origem geográfica, educação, idade, deficiência, preconceitos raciais, orientação sexual. Então, existem vários preconceitos ainda no nosso meio. Existe o caso de portador de dislexia, muito voltado no nosso dia a dia também. O portador de dislexia é aquele que tem transtorno, ou seja, tem uma dificuldade no aprendizado de palavras e na leitura. E muitas vezes, esses portadores de dislexia são vistos como vagabundos, que não querem estudar, são relaxados. Isto foi dito em uma entrevista com Roberto Melges. Esta entrevista, Dislexia, o que é? Está disponível também na internet. Ele comenta isso porque ele também é portador de dislexia. E ele fala assim, que 70% a 80% das pessoas que deixam a escola têm algum tipo de deficiência, por exemplo, a dislexia. E também 70% a 80% das pessoas que cometem delitos e são presas, são pessoas que foram mal alfabetizadas. Então, a importância de nós incluirmos socialmente também aquelas pessoas que são portadores de dislexia. Então, existem alguns trabalhos, alguns estudos que foram realizados, onde os portadores de dislexia foram estudados, dedicando-se o trabalho à música. Então, os portadores de dislexia, eles têm uma parte do cérebro esquerdo não desenvolvida, mas, em compensação, tem uma parte do cérebro, a parte direita do cérebro, mais desenvolvida. Então, muitos deles foram levados para a área da arte, para estudar, por exemplo, música. Começaram a desenvolver o lado da música, e com o desenvolvimento do lado da música, o lado direito do cérebro, começaram a desenvolver também o lado esquerdo do cérebro. E esses foram os que chegaram na universidade e estão com bons resultados na universidade. Então, é um modo diferente de nós vermos aqueles que são portadores de dislexia, que não são aqueles vagabundos que não querem estudar. Eles estão fazendo o seu melhor, só que o melhor do ponto de vista deles. Por isso a questão da importância da alteridade, de nós vermos o ponto de vista da outra pessoa, o que aquela pessoa pode prover de melhor, o que a pessoa gosta de fazer. A mesma coisa também, o portador de TDAH, tem uma sigla, né? TDAH significa
Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É aquela pessoa que não para. Nós vemos muitas crianças assim, que não param, ficam mexendo em tudo, né? E, na verdade, ele não tem déficit de atenção, ele tem multiplicidade de atenção. Várias coisas chamam a atenção dele ao mesmo tempo. Só tem deficiência de foco. Porque se nós fizermos alguma pergunta para a pessoa portadora de TDAH, desse transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, se fizermos uma pergunta, ele vai responder. Porque ele não tem déficit de atenção. Ele tem multiplicidade de atenções. Consegue ver muito mais coisas do que nós estamos vendo. E tem uma outra questão da homossexualidade. Também é um tabu no nosso mundo, né? Então, em 1971, aconteceu o Pinga Fogo, que foi divulgado foi transmitido pela TV Tupi, e que teve grande repercussão no Brasil. Então, o jornalista que levou esse programa foi o Saulo Gomes. Ele teve muitas dificuldades para convencer a diretoria da TV Tupi a esse trabalho do Pinga Fogo com o Chico Xavier. O Pinga Fogo era um programa que já existia, mas com Chico Xavier não, porque ele era espírita. Então ele teve que ganhar uma batalha dentro da própria TV Tupi, junto com a diretoria, para conseguir transmitir um médium espírita para o público brasileiro. E ele conseguiu. Ele conta dessa batalha grande que ele teve, porque existia muito um preconceito da Igreja Católica que era muito forte na época. Mas felizmente ele conseguiu. E ele diz também que esse programa Pinga Fogo é um programa que teve o maior índice de audiência até os dias de hoje. Nem a maior novela da Rede Globo ultrapassou o índice de audiência que teve esse Pinga Fogo. E ele diz também que o programa Pinga Fogo, ele era transmitido e, no máximo, ele conseguiu transmitir 2 horas de programa com um político famoso. Mas com o Chico Xavier conseguiu fazer 2 transmissões, somando 8 horas de Pinga Fogo. São perguntas e respostas. O que é esse Pinga Fogo, para quem não conhece? O Pinga Fogo ele é similar ao que nós temos hoje na TV Cultura, da Roda Viva, onde uma pessoa é convidada e várias pessoas vão fazendo as perguntas para este convidado. Então aconteceu este Pinga Fogo em 1971. Então aqui coloquei Chico e Emmanuel, que Chico não estava respondendo sozinho as perguntas. Emmanuel estava do lado, junto com a equipe espiritual. Foi feita uma pergunta sobre homossexualismo e sexo. Homossexualismo, esta palavra não é utilizada mais, porque homossexualismo, esse ismo, ele tem a ver com doença, e já temos confirmações de que ele não é mais uma doença. Ele fala assim, Chico Xavier fala: a homossexualidade, a bissexualidade e a sexualidade são condições da alma humana. Então, são condições da alma humana e que são dignos do nosso maior respeito. Diz também: tarefas muito edificantes em caminho de redenção, ou seja, muitos homossexuais estão realizando tarefas muito edificantes em caminho da sua própria libertação. Nós conhecemos vários homossexuais que estão realmente realizando esse trabalho com a maior dignidade e o maior respeito. Não vamos confundir com a promiscuidade, porque muitos veem os homossexuais como promíscuos. Então foram feitos estudos com homossexuais e descobriu-se que tinha homossexuais promíscuos. E também, continuando essa pesquisa, descobriu-se também que existem muitos heterossexuais promíscuos. Então o problema da promiscuidade não é por causa dele ser homossexual ou heterossexual. Um outro motivo. Mas aqui ele está falando das pessoas que realizam as tarefas edificantes que merecem o nosso maior respeito.
E ele fala que nós devemos ter esperança que todos os filhos de Deus na terra sejam amparados por leis divinas, com base na família humana. Então, isso em 1971, ele falava que nós devemos ter esperança que hajam no futuro leis que se baseiam na família divina, para que o caráter impere acima da orientação sexual. Então, estamos falando do caráter do ser humano. Fala que é importante que haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito das nossas leis, sem abalar de 1 milímetro o monumento da família. Então, ele está falando aqui sobre integração, inclusão social. Passando aqui, em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana, ele tirou a homossexualidade da lista de transtornos mentais. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil e Conselho Federal de Psicologia retiraram a homossexualidade da condição de desvio sexual. Em 1990, o DSM-4, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, utilizados por médicos psiquiatras, também retirou a homossexualidade da condição de distúrbio mental. Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retira a homossexualidade da lista de doenças mentais. Em 1991, a Anistia Internacional passa a considerar a discriminação aos homossexuais como violação aos direitos humanos. Então, aqui nós vemos que a homossexualidade não é doença. Ele foi retirado de todos os órgãos da medicina, como sendo uma doença. Então, vemos aqui, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça determina que os cartórios de todo o país realizem tanto a conversão da união estável entre pessoas do mesmo sexo, está falando da homossexualidade, entre pessoas do mesmo sexo para o casamento, assim como o casamento propriamente dito. Então, ele aceita a união estável e o casamento dos homossexuais. Maio de 2013. Lembra que em 1971, Chico Xavier falava: devemos ter esperança que no futuro as leis magnânimas possam fazer esta inclusão social. Em outubro de 2013, garante 120 dias de salário maternidade para homens, falando de salário maternidade, hein? Para homens, mulheres ou casais do mesmo sexo, segundo a Previdência, seguidos da Previdência, ou segurados da Previdência Social, que adotarem filhos independente da idade da criança. Mais uma vitória também. Direitos iguais. Aí está a inclusão social, onde muitos homossexuais estão adotando crianças que estão abandonadas e estão tratando com maior amor e respeito. Existem também outras necessidades especiais de deficientes físicos, realizando atividades no nosso dia a dia. Necessidades especiais requerem um sistema de adaptação. Especificamente hoje, eu esqueci meus óculos em casa, estou sem óculos. Então, para poder enxergar melhor, eu preciso do óculos. Então, eu preciso de um sistema de adaptação. Por isso que às vezes eu não consigo ler direito o que está escrito ali. Então, nós todos precisamos de algum sistema de adaptação. Se nós precisamos nos locomover rápido de um lugar para o outro, precisamos de uma condução. A pé demora. Precisamos de um ônibus, um táxi, um carro. Precisamos de algum meio de locomoção para nós irmos de um lugar para o outro. Então, todos nós necessitamos de um sistema de adaptação para a realização das nossas atividades. Assim como aqueles que são ditos deficientes de alguma forma, também necessitam ou requerem um sistema de adaptação. E quais são as consequências da exclusão, quando nós excluímos a pessoa? Delito ou drogadição ou retraimento, depressão e pode levar também ao suicídio. Então aí está a importância da inclusão das pessoas, de nós entendermos a outra pessoa, conseguirmos ver o que a outra pessoa está vendo.
e nós não. Então, na diversidade humana, aceitar é uma opção, respeitar é um dever. Onde nós somos deficientes? Somos deficientes em paciência, em tolerância, caridade, humildade, solidariedade, alegria. Onde nós temos potencialidades, também, na paciência, tolerância, caridade, humildade, solidariedade, alegria e assim por diante. Então, cada um de nós possuímos algumas deficiências e possuímos também potencialidades. Com as nossas potencialidades, nós podemos auxiliar ao nosso próximo. E onde nós temos deficiência, podemos buscar um sistema de adaptação e aprendizado para que essas deficiências se tornem potencialidades. Assim como no slide anterior, tem muitos deficientes físicos que praticam esportes. Tem muitas pessoas que não têm as mãos, utilizam a boca, utilizam os pés. Então, todos nós temos algum tipo de potencialidade. Então, a importância de nós desenvolvermos, de olharmos com este outro ponto de vista. Então, o que os outros estão enxergando que nós não enxergamos? Tem a frase de Lao Tse. Lao Tse disse assim: não podemos exigir que os outros sejam como queremos, pois nem nós somos. Às vezes nós queremos que o outro seja como nós queremos, mas nem nós conseguimos ser o que nós gostaríamos de ser. Lao Tse, um grande sábio da antiguidade, que viveu no século IV a.C. Então, no livro Levantar e Seguir, tem uma frase bem interessante. Emmanuel comenta esta passagem de Paulo na carta aos Romanos. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Vale a pena estudar este livro, Levantar e Seguir. Todas as obras de Francisco Cândido Xavier estão disponíveis na internet, em PDF, e é possível baixar gratuitamente. Então, este livro também é possível baixar da internet, Levantar e Seguir. Ele diz assim no capítulo: nós devemos, Emmanuel diz, e é justo que quem saiba se constitua em devedor de quem ignora, quem tenha se reconheça como devedor de quem não possua. Então, aquele que sabe é devedor daquele que não sabe. Quem tem é devedor daquele que não tem. É isso que Emmanuel está dizendo. E esta mesma passagem de Paulo também é comentada no livro Ideal Espírita. E Emmanuel comenta de novo no capítulo 86, Dívidas. A criatura em si não é apenas a soma das próprias realizações, mas também o produto dos débitos inumeráveis para com o grupo a quem pertence. Então, nós somos um produto de tudo que nós realizamos, mas também somos devedores do grupo ao qual nós pertencemos. Ele fala que nós todos somos devedores uns dos outros. Não nos esqueçamos de que vivemos empenhados à boa vontade dos corações amigos. Então, não é assim que nós vamos construindo o nosso dia a dia, através da boa vontade dos corações amigos, que estão nos auxiliando, nós vamos desenvolvendo o nosso dia a dia. Então, aqui tem um convite: entra e coopera. Esta passagem nós podemos encontrar no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39, entra e coopera. Atos dos Apóstolos. Então, esta passagem conta aquela etapa de Saulo, quando estava a caminho de Damasco, aí encontra aquela luz, e Saulo cai do cavalo, e ele fica cego, enxerga aquela luz. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Então, Saulo pergunta: Senhor, que queres que eu faça? O texto completo pode ser encontrado aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 6. Mas vou comentar apenas um pequeno trecho. Senhor, que queres que eu faça?
Então, Saulo perguntando para Jesus. O que Jesus responde? Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Levanta e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. Mas não era mais fácil? É a pergunta que Emmanuel faz, né? Não seria mais fácil o mestre terminar o esclarecimento? Por que o mestre, ao invés de falar isso para Saulo, por que ele não explicou tudo o que Saulo tinha que fazer? Fala, Saulo, você entra na cidade, faz isso, depois faz aquilo, e depois você tem uma outra missão para fazer aquilo e aquilo outro. Não seria mais fácil? Seria. Mas aí, Jesus estava ensinando a lei da cooperação entre os homens. Estava dizendo que o Emmanuel disse que o mestre ensina e inspira os seus discípulos e consola-os através deles próprios. Então, está dizendo que Jesus ensina a cada um de nós, discípulos de Jesus, e nós, através da nossa inspiração, do nosso aprendizado, vamos consolando e auxiliando uns aos outros. De novo, a alteridade. Mas aí, quando nós não queremos entrar e cooperar um com os outros, aí vamos ver o que acontece, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Bom, para amar a Deus sobre todas as coisas é um pouco difícil, porque nós não amamos o nosso próximo. Mas como amar o nosso próximo se nós também não nos amamos? Como assim nós não nos amamos? Existe a questão das emoções e a saúde. A maior parte das doenças acontece na psicossomática. O que é a psicossomática? São aquelas nossas emoções negativas que, se realizadas continuamente, eles geram uma energia negativa do nosso espírito e provocando doenças posteriores. Quem é o agente causador das doenças? Nós mesmos. Nós somos o maior agente causador das doenças. Como assim? Ele fala assim, a dor não é castigo, é oportunidade de aprendizado se soubermos analisar. Então nós temos vários tipos de sofrimentos, até doenças. Quando nós estamos com alguma doença, é importante que nós analisemos. Se estamos sofrendo, o que nós temos que olhar? Os nossos sentimentos. Este conteúdo está no livro de Leon Denis. Inclusive este livro aqui foi comentado há 2 semanas atrás, né? Pelo palestrante Manolo Quezada. Muito bem. Então, aqui nós vamos entendendo que as emoções, eles vão refletir na nossa vida. Como assim? Se eu não gosto do outro, o outro me deixa com raiva, e aquela raiva é constante, o que costuma acontecer no nosso dia a dia? A gastrite, dor de cabeça, dor na coluna, dores no corpo. Então, isso é um efeito das doenças psicossomáticas. O câncer, já foi estudado que o câncer ele é o resultado também de mágoa. O que é a mágoa? A mágoa é raiva interiorizada, é raiva enrustida. Quando nós temos a mágoa por alguma pessoa, nós estamos com uma raiva que nós não conseguimos expressar, guardamos dentro de nós. E aquela energia negativa acaba provocando e atraindo as outras energias negativas que estão no ambiente, transportando essa energia negativa em doença. E disse que tem um estudo que está disponível no INCA, Instituto Nacional do Câncer, que ele diz que 10% das doenças são hereditárias. Porque normalmente quando nós vamos no médico, o médico pergunta, existe algum problema de doença, de câncer na família? Problema de diabetes na família? Ele costuma perguntar. Mas descobriu-se que 10% é hereditário. Hereditário das células, né? E o resto, nós estamos herdando comportamento.
quando seguimos o mesmo tipo de comportamento, temos grandes tendências de termos as mesmas doenças. E da mesma forma, quando temos comportamentos positivos, podemos transformar essas doenças em saúde. Ou mesmo nem ter essa doença, buscarmos a saúde. Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Para nós amarmos a nós mesmos, nós temos que nos conhecer cada vez mais, né? Então aqui ele diz assim: se estamos sofrendo, o que nós temos que olhar? Nossos sentimentos. O que é que nós estamos sentindo naquele momento? Como amar? No Vinha de Luz, capítulo 5, Com o Amor, por Emmanuel, ele diz assim: E sobre tudo isto, revestivos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Paulo, carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Como amaremos o serviço diário? Então ele está ensinando como que nós vamos amar um ao outro. Renovemo-nos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes, ou seja, transformemo-nos para melhor interiormente e compreendamos os nossos semelhantes. Está aqui de novo a alteridade. Compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, sem alarde, entendendo a situação de cada um. Compreender e entender a situação de cada um. Então aqui ele está falando muito de termos empatia um com o outro. O que é empatia? Empatia é nós nos colocarmos na posição do outro. Mas não é só isso. É nós nos colocarmos na posição do outro com a experiência que o outro teve e não com a experiência que nós tivemos até aquele momento. Porque se nós temos a experiência e somos dessa forma, e nós nos colocarmos no lugar do outro, vamos falar: eu nunca faria isso no lugar dele. Mas se nós nos colocarmos no lugar do outro, com a experiência que o outro teve até aquele instante, provavelmente faríamos coisas piores. Então, nós somos todos dignos de erro. Assim como nós podemos errar, os outros também podem errar. E uma coisa bem interessante que eu assisti numa palestra, foi dito assim, mas antes da palestra tem um vídeo publicado na internet, no Facebook, falando que tudo o que foi descoberto pela ciência foi descoberto através dos erros. Através do erro conseguiram descobrir muitas coisas na ciência. E ele diz assim que, se a ciência descobriu muitas coisas através do erro, por que nós não deixamos as crianças errarem? Queremos que elas sempre acertem. E na palestra que eu assisti, foi bem interessante. Falava assim: se nós apagarmos todos os nossos erros do passado, nós deixamos de existir. Porque nós somos, hoje, o resultado dos erros que nós cometemos no passado. Através dos erros, nós aprendemos. Com o aprendizado que tivemos, nós somos o que somos hoje. Então, a empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, com a experiência do outro. Nós somos agentes da cristalização ou somos agentes da renovação? O que significa esta frase? Nós vamos ficar paralisados, congelados no passado, ou nós vamos nos renovar e ajudar a renovar o ambiente à nossa volta, através dos nossos próprios exemplos. Quase finalizando aqui. Madre Teresa de Calcutá disse assim mesmo: muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as assim mesmo. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de interesseiro. Seja gentil assim mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vença assim mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto e franco assim mesmo.
O que você levou anos para construir, alguém pode destruir em uma hora, de uma hora para outra. Construa assim mesmo. Então, se você tem paz e é feliz, as pessoas podem ter inveja. Seja feliz assim mesmo. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem assim mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante. Dê o melhor de você assim mesmo. Veja que, no final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Para refletirmos, para que nós possamos fazer o bem assim mesmo. Mesmo que tudo de ruim aconteça, que façamos o bem. É um trabalho diário, constante. É fácil? Não é, mas é necessário. Então finalizamos aqui com a frase que Emmanuel traz no livro Justiça Divina, capítulo 33. E o Espiritismo acentua: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Esta frase de Emmanuel está também escrita na lápide de Allan Kardec, nesta pedra aqui, que está escrita em francês. Muito obrigado.